Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Bom, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos prosseguir a análise do nosso livro Anotações de Teoria Geral do Processo, pelo tópico que está na tela aí, ó, as espécies são as espécies dos defeitos processuais. Nós vimos analisando os atos processuais, as sanabilidades dos atos processuais. Vamos tratar agora das espécies de defeito dos atos processuais. Tá bom? Vamos lá. Diante disso, é possível apresentar a seguinte classificação dos defeitos processuais, assumindo 4 categorias, embora haja muita divergência, principalmente terminológica, entre os autores a esse respeito. A primeira categoria é da mera irregularidade. É o defeito sem a mínima relevância, que nem mesmo, em tese, pode gerar prejuízo às partes ou terceiros, nem à jurisdição. Exemplo: o advogado realiza sustentação oral sem utilizar as vestes talares, que são regimentalmente exigidas. O escrivão certifica haver procedido à juntada de uma sentença, referindo-se, em verdade, a uma decisão interlocutória, dentre outros casos. Segunda categoria, da nulidade relativa. Ela deriva da ofensa a uma norma dispositiva, vale dizer, uma norma que tutela um interesse disponível da parte. Não pode ser declarada de ofício. Depende de arguição da parte interessada, no prazo legalmente previsto, quando não houver regra específica, no prazo geral de 5 dias, conforme se vê do parágrafo 3º do artigo 218 do CPC. Além disso, a lei pode estabelecer forma específica para sua arguição. Exemplo: a arguição de suspeição deve ser feita em petição específica dirigida ao juiz do processo, sob pena de não mais poder ser formulada depois, como consta do artigo 146. Além da suspeição, podem ser citados como exemplos de nulidade relativa a incompetência territorial, artigo 145, e a desconsideração de convenção de arbitragem, artigo 337, parágrafo 5º. Não havendo a arguição pelo legitimado no prazo e forma previstos, o ato eivado de defeito é convalidado, ou seja, a lei atribui-lhe retroativamente o valor integral. É a essa classe de invalidade que se aplica a regra do caput do artigo 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber a parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Preclusão é a perda da oportunidade de se manifestar em juízo.
Próxima categoria é a categoria da nulidade absoluta. Decorre da violação de norma cogente, que tutela interesse indisponível da parte ou do próprio estado jurisdição. Pode e deve ser declarada de ofício e a todo tempo. Bem por isso, no curso do processo, essa nulidade não é passível de pura e simples convalidação. Para elas, vale a regra do parágrafo único do artigo 278, segundo o qual não se aplica o caput do artigo 278, citado acima, às nulidades que o juiz deva decretar de ofício. Note-se que a nulidade absoluta poderá recair tanto sobre atos que podem ser repetidos ou supridos, quanto sobre atos cuja repetição ou suprimento não são permitidos no curso do processo. Exemplos da primeira hipótese: nulidade absoluta da citação, que pode ser suprida por nova citação ou até pelo comparecimento espontâneo do réu. Nulidade absoluta da sentença, cassa-se a existente e profere-se outra, etc. Exemplos da segunda hipótese: ofensa à coisa julgada. Mas, mesmo nos casos em que for possível o suprimento, não caberá falar em convalidação. Se o ato tem de ser repetido ou substituído por outro, significa que a nulidade absoluta não tem como ser consertada, tanto que outro ato tem de ser praticado. Nessa acepção de convalidação, as nulidades absolutas são sempre insanáveis no curso do processo. Mas com o trânsito em julgado da sentença e o advento da coisa julgada, mesmo a nulidade absoluta deixa de ser arguível no processo que então se extingue. Havendo coisa julgada material, apenas a ação rescisória, em certos casos, permitirá o combate ao defeito. É a ideia de coisa julgada como sanatória geral. É apenas nessa perspectiva que cabe falar em convalidação das nulidades absolutas, advinda da coisa julgada, e, especialmente, do esgotamento da possibilidade de emprego da ação rescisória. Daí a especial relevância no direito processual de distinguir a nulidade absoluta da inexistência jurídica, que jamais se convalida, nem mesmo com o trânsito em julgado. E aí nós veremos a quarta categoria, que é justamente a inexistência jurídica. A inexistência jurídica ocorre quando se tem a mera aparência vazia do ato, não estando presentes sequer os elementos nucleares para sua configuração. Exemplo: sentença dada por quem não é juiz, sentença que não tem conteúdo decisório, não contém parte dispositiva. Como dito, a inexistência jurídica da sentença jamais se convalida, nem mesmo com o trânsito em julgado. Afinal, se a sentença não existe, juridicamente ela não tem aptidão para transitar em julgado. Por isso que a expressão trânsito em julgado anteriormente apareceu entre aspas. Em outras palavras, se a sentença é juridicamente um nada, uma inexistência, não há como a coisa julgada incidir sobre ela. No curso do processo, tanto a nulidade absoluta quanto a inexistência jurídica recebem um mesmo tratamento. São conhecíveis de ofício e inconvalidáveis, embora eventualmente supríveis ou tratáveis como irrelevantes. Mas mesmo a mais grave invalidade fica acobertada pela coisa julgada e se torna irrelevante,
sobretudo depois de decorrido o prazo em que ainda caberia a ação rescisória. Já a sentença juridicamente inexistente, na condição de não ato, não comporta convalidação. Não é apta à formação da coisa julgada e, portanto, não fica acobertada por tal autoridade, podendo ser combatida independentemente de ação rescisória. Internamente ao processo, não há maior importância em diferenciar a nulidade absoluta da inexistência, porque ambas se submetem ao mesmo regime de verificação de ofício e de não convalidação no curso processual. É em relação ao pronunciamento final que a questão assume relevo, depois do trânsito em julgado, que só ocorrerá no caso de nulidade, jamais no caso de inexistência da sentença. Some-se a isso outro fator. A inexistência dos atos internos ao processo não implica necessariamente a inexistência do ato final. Exemplo, a inexistência de intervenção do Ministério Público nas causas em que sua presença era obrigatória gera apenas nulidade, como visto acima. A inexistência da contestação firmada por advogado sem procuração, se não corrigida, implica apenas revelia. Por outro lado, há casos em que uma nulidade interna ao processo, somada a outros fatores, implica a inexistência jurídica da sentença. Exemplo, citação nula, quando houver revelia do réu e a sentença final lhe for desfavorável. Quando, a despeito da inexistência jurídica ou material de ato interno ao processo, a sentença juridicamente existir, não terá incidência o regime que permite a alegação da matéria, mesmo depois do trânsito em julgado e do decurso de prazo da ação rescisória. Portanto, a inexistência jurídica ou material de atos internos ao processo, para os fins da presente investigação, só é relevante quando acarretar a própria inexistência do pronunciamento final. Ressalvas terminológicas. Cabem aqui 3 ressalvas quanto às palavras empregadas na classificação que se acaba de fazer. Mas há quem pretenda incluir aquilo que aqui denominamos de inexistência jurídica no plano da validade. Tais doutrinadores falam, então, em uma forma especial de ineficácia, nulidade ou vício transrescisório, para designar um defeito que não se convalida nem com a coisa julgada. O que importa é esse atributo, não convalidação com a coisa julgada, sendo secundária a disputa a respeito do nome da categoria. Por outro lado, nada impede de designar de anulabilidade a aqui chamada nulidade relativa, reservando-se o termo nulidade para outra classe, a aqui denominada nulidade absoluta. É o que faz parte da doutrina. Diretrizes a respeito da invalidade dos atos processuais. No regime jurídico das invalidades processuais, cíveis, cabe considerar especialmente as seguintes diretrizes. Primeira diretriz: tipicidade relativa ou mitigada dos atos processuais. Há diversas disposições sobre a forma de específicos atos processuais, como nos artigos 250, 257, 275, parágrafo 1º, 319, 489, mas não chega a haver uma tipicidade fechada. Em todos esses casos, dados como exemplos, não há na lei a tipificação minuciosa da integralidade dos elementos do ato, mas apenas de aspectos fundamentais
que tomam em conta a finalidade do ato. Além disso, há norma geral consagrando a liberdade de forma, desde que observada na finalidade essencial do ato, conforme visto acima. Segunda diretriz: comunicabilidade dos atos processuais e de seus vícios. Como visto, o processo desenvolve-se mediante um procedimento. Tem-se um encadeamento de atos de modo tal que o resultado do cumprimento do ato antecedente funciona como pressuposto, como elemento autorizador da prática do ato seguinte, e assim sucessivamente até o resultado final. Isso repercute no regime jurídico das invalidades processuais. O defeito contido em um ato poderá refletir nos atos seguintes, que tinham por pressuposto o ato viciado. Assim, um ato que em si mesmo preenche todos os seus específicos requisitos pode ser inválido por derivação, porque o ato que lhe era antecedente necessário é inválido. Há, nesses casos, uma relação de causalidade. Mas essa contaminação restringe-se aos atos que se encontram nessa estrita relação de dependência, primeira parte do artigo 281. Outros atos do procedimento, ainda que cronologicamente posteriores ao ato inválido, mas sem essa vinculação, não serão afetados pela invalidade do ato anterior. Por outro lado, a invalidade de uma parte do ato não prejudica as suas demais partes, desde que daquela sejam independentes. Isso, aliás, aplica-se inclusive às nulidades absolutas. Pense-se, por exemplo, na sentença sem motivação relativamente a um dos pedidos, mas fundamentada em relação aos demais pleitos formulados em cumulação simples. Nesse sentido, prevê o artigo 281. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam. Todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes. Terceira diretriz: a instrumentalidade das formas. Quarta diretriz: a boa-fé. A imposição de boa-fé, prevista no artigo 5º do CPC, é norma aplicável ao processo em todos os seus momentos, fases e incidentes. Não se limita aos atos e comportamentos enumerados nos artigos 77 e 80, a contrário senso do CPC. Incide durante toda a relação processual, cabendo aos sujeitos do processo sempre se pautar com lisura. Entre as principais decorrências do princípio da boa-fé está a vedação ao venire contra factum próprio. Não é dado aos sujeitos pura e simplesmente se voltar contra as suas condutas anteriores. A regra do artigo 276 retrata, precisamente, a repulsa ao venire contra factum próprio quando dispõe. Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. Porém, essa regra aplica-se apenas à nulidade relativa. Quanto à nulidade absoluta, se ela deve inclusive ser reconhecida de ofício pelo juiz e não é convalidável, nada impede que a própria parte que lhe deu causa provoque a manifestação judicial. Por exemplo, o próprio autor que ajuizou a ação perante o juízo absolutamente incompetente pode, depois, apontar esse defeito. Se for procedente sua alegação, o juiz deverá acolhê-la e remeter o processo para o juízo competente. Afinal, até mesmo de ofício o juiz deveria reconhecer a incompetência absoluta. A eventual má-fé da parte que deu causa à nulidade absoluta, para depois vir a arguí-la, deverá ser censurada com as penas pecuniárias previstas em lei, jamais com o impedimento de arguir a nulidade absoluta. O próximo tópico dentre os atos processuais está na tela aí para os senhores, é o da comunicação dos atos processuais, que é um tópico extenso, razão pela qual nós vamos fazer um corte no vídeo por aqui. Por hora é só. Fiquem todos com Deus. No próximo vídeo nós iniciamos a análise
da comunicação dos atos processuais. Forte abraço a todos e até a próxima.